Viralizou nessa segunda-feira comentário que fiz no poste de bola do All Sport pela manhã e repeti adiante na Jovem Pan no Bate-Pronto por volta do meio-dia, 1h da tarde, sobre o comportamento mutante desse time do Flamengo em jogos de Copa e jogos de Campeonato Brasileiro. E nós vamos esmiuçar um pouco mais esses números, falar um pouco mais sobre eles, números, estatísticas do OneFootball, que patrocina esse vídeo. Sim, esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Você baixa o aplicativo e acessa todas essas e outras tantas estatísticas, tá, das principais competições pelo mundo, entre elas o Brasileirão, Copa do Brasil, a Libertadores da América. Aliás, a Copa Conmebol Libertadores, a Copa Conmebol Sul-Americana, você assiste os lances, os gols do OneFootball assim que eles vão acontecendo. O mesmo vale para os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Então faça o download do aplicativo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você viu passando também já o QR Code na sua tela. Então você faz o download do OneFootball e tem acesso a todo esse conteúdo e não paga nada por ele. Então não perca essa chance, faça o download, é a maneira de você apoiar o canal, porque mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/MauroCesar. Eu vou trazer para vocês aqui algo que eu publiquei, inclusive, no meu blog, no All Sport. Você pode acessar também o link aqui na descrição do vídeo para ler o texto. E você vê aí na tela, Flamengo mutante. Por que mutante? Observe as finalizações do Flamengo e dos seus adversários. Vamos começar aqui, voltando no tempo. O jogo do domingo contra o Santos. O Santos finalizou 12 vezes, o Flamengo 10. Entre parênteses, os arremates certos, no alvo, na direção do gol. 6 do Santos, 4 do Flamengo. E esse Santos, tão mal, finalizou mais do que o Flamengo. Red Bull Bragantino, um jogo que não pode ser esquecido. Os jogadores do Flamengo, eles deveriam explicar para o torcedor o que aconteceu. O que foi aquilo. Note, 36 finalizações do time paulista. 13 no alvo. 7 do Flamengo, nenhuma na direção do gol. Contra o Grêmio, é verdade que muitas finalizações foram na parte final do jogo, quando o Flamengo vencia já por 2-0. Mas foram 25 do Grêmio, 14 do Flamengo e o dobro de arremates na direção certa. 8 do time gaúcho, 4 do time rubro-negro. Então você tem aí uma média, tá, nesses 3 últimos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, de 24,3 arremates por jogo contra a meta defendida pelo Matheus Cunha. É muita coisa. A cada jogo, em média, 24 finalizações. Por que isso? Aí você fala, o time é assim, o time é frouxo, marca mal. Será? Note abaixo os 3 últimos jogos de Copa do Brasil e Libertadores da América. Contra a equipe do Fluminense, tá? No jogo que foi 0-0, você vê lá embaixo, 7 arremates do Fluminense, 18 do Flamengo. 3 certos do Flu, 5 do Flamengo. No outro jogo, que o Flamengo venceu por 2-0, o Fluminense finalizou 9 vezes, o Flamengo 12. 2 certas do Flu, 5 do Flamengo. Contra o Racing, o time argentino finalizou mais do que o Flamengo, 8 vezes contra 6. E empate em arremates certos, 3 contra 3. Isso significa que a média de finalizações contra a meta do Flamengo nos 3 jogos de Copa foi de 8 por jogo. Ou seja, 1/3 dos arremates que o Flamengo permitiu aos seus adversários nas partidas mais recentes pela Série A. E você vê aqui embaixo a observação que do primeiro tempo daquele 0-0 Fla-Flu, antes da expulsão do Felipe Melo, o Fluminense finalizou só 3 vezes, eram 11 contra 11, 2 certas contra 7 do Flamengo, nenhuma no alvo. Então, mesmo no primeiro tempo, o Flamengo finalizou mais do que o Fluminense e não permitiu tantos arremates do seu adversário, tá? Então você vê aí a diferença de comportamento. Por que uma equipe de futebol, quando joga partidas de Copa, não é tão permissiva, não aceita, não permite, não deixa que o adversário finalize tanto? Tem uma clara diferença de comportamento. E aí, além dos números, você olha para o jogo. O relaxamento em vários momentos contra a equipe do Santos. A forma até indolente do time contra o Bragantino. Aquele jogo, o jogador falar depois do jogo, não, jogamos mal, isso a gente viu, mas por que aquele comportamento? O que foi aquilo? O que foi aquilo? E por que contra o Racing, jogo encardido, duro, o time compete, contra o Fluminense compete? Lógico, Fla-Flu, Fluminense, time da moda, era o favorito para muita gente, imprensa, torcida. Os caras entram com outra motivação para mostrar que são bons. E são bons. E ganham. O segundo jogo já deveriam ter vencido o primeiro, porque foram melhores nos 2. Estava engasgada a derrota no final do Carioca. É outra mobilização. Contra o Racing, um jogo perigoso, uma derrota no Maracanã
complicaria a classificação. Não poderia correr o risco. O Flamengo não jogou uma grande partida, mas competiu e venceu como era possível, com aquele gol do Vitor Hugo. Vitória importantíssima, vitória muito grande, porque o Racing fez um ótimo jogo. Não use os jogos do Campeonato Argentino como referência. Essas equipes, elas estão voltadas, elas não têm condições de brigar. O Racing é uma delas, em 2 frentes ao mesmo tempo, 3, que tem Copa Argentina também, por lá, né? Então elas vão com tudo na Libertadores, que não tem chance de disputar todo ano. Então é outra mobilização. Porque ele foi um jogo difícil pra caramba, uma vitória importante. Vamos então aos desarmes. O time que desarma é o time que briga pela bola, toma a bola do adversário. Qual será o jogo que o Flamengo mais desarmou? De todos esses, nos números do OneFootball. Um jogo de Copa ou de campeonato? De Copa, né? Os 2-0 sobre o Fluminense. 31 vezes o Flamengo tomou a bola do Fluminense. Ou seja, foi o jogo que o Flamengo mais desarmou, mais competiu, mais brigou para recuperar a bola. Então você vê uma diferença clara de comportamento e daí a minha conclusão. O time escolhe os jogos. O time se mobiliza para jogos de Copa. É mais fácil ser campeão da Copa do Brasil, em termos de quantidade de partidas a disputar, e da Libertadores do que do Brasileiro. O Brasileiro é um desafio de cada rodada. 3 pontos em jogo a cada compromisso, a cada confronto. Você tem que pontuar, ser regular. É o mais desafiador. E a premiação é ótima nas Copas, né? Alguma coisa em torno de 106 milhões de reais o Flamengo deverá dividir entre seus jogadores se ganhar as 2 competições de mata-mata, como fez no ano passado. Então, o time do Flamengo não se mobiliza nos jogos de campeonato como nas Copas. Mas não é isso que o São Paulo quer. Por isso que eu disse, informação que apurei, que houve insatisfação do elenco, parte, pela quantidade de treinamentos que ele queria dar durante o período da data FIFA, alguns dias em 2 períodos. Para quê? Treino em 2 períodos. Não é o que se faz hoje em dia, mas para recuperar o tempo perdido e fazer alguns ajustes, até treinos noturnos, 6, 7 horas da noite. Tem refletores hoje no CT, no campo do Flamengo, tem campo com refletor. Para treinar nesse horário, temperatura mais amena, não está calor, ajustar um posicionamento, uma bola parada, é necessário, o time precisa treinar, precisa corrigir os seus problemas. Mas é interessante observar que, independentemente disso tudo, o Flamengo tem virtudes interessantes que eu publico. Você vê aí no meu blog no All Sport, eu publico inclusive aí a página, né? Vulnerável, o Flamengo finalizou menos que os 5 últimos adversários e venceu 4. Então você vê que a pontaria está boa. Finaliza menos, mas consegue vencer os jogos. Mesmo finalizando menos, o Flamengo nesses 3 jogos, ele venceu 2, perdeu 1, certo? E finalizou menos, mas marcou tantos gols quanto sofreu. Então tem até um bom índice de aproveitamento, tá? Tem um bom índice de aproveitamento, o que não é o normal, né? O Flamengo era um time até então que, com diferentes técnicos, criava muitas chances para marcar um gol. Isso mudou bem, tá? Mas, vamos lá, o Flamengo sofreu 73 finalizações nas 3 últimas partidas do Campeonato Brasileiro. É muita coisa, como eu falei, 24 por jogo. E a única maneira de mudar isso é trabalhando, é treinando. Não adianta o jogador A ou B torcer o nariz porque aumentou a carga de trabalho. Eles tiveram 42 dias de férias, eles não corresponderam às expectativas do torcedor até aqui nessa temporada. Então é preciso sim que esses jogadores se dediquem. Não adianta A ou B torcer o nariz. Eu não estou dizendo aqui que todos, mas a informação que eu tenho é que alguns jogadores ficaram descontentes quando a carga de trabalho foi aumentada. O que querem mais? São bem pagos, muito bem pagos, merecem. O clube dá estrutura, voo fretado, todas as condições. Ora bolas. O cara pode até não gostar do técnico, pode achar que não é o melhor técnico do mundo, não é o ideal, preferir um outro, mas é esse profissional que lá está tentando corrigir os problemas da equipe. Eu já falei aqui, já mostrei. O time tem um bom aproveitamento das situações que cria. Melhorou o desempenho ofensivo, melhor ataque do campeonato. Tem que ajustar, ter equilíbrio, melhorar o desempenho defensivo. E falta o quê? Competitividade em alguns momentos. Concentração. Os gols do Santos mostraram isso, falta de concentração, distração, mau posicionamento. Isso só se corrige com empenho, concentração, total dedicação e treinamentos. Então, se em alguns momentos tiver que fazer uma carga maior de trabalho para corrigir os problemas, qual é a dificuldade, gente? E por que escolher jogos? O Flamengo tem que brigar em todas as frentes. Tem elenco para isso. Não tem cabimento o Flamengo fazer partidas como essa contra o Bragantino e mesmo um jogo contra o Santos. E você vê um Flamengo completamente diferente contra o Fluminense. Isso precisa ser cobrado. Isso cabe à diretoria. Mas o Sampaoli parece que está sozinho nessa, como seus antecessores.
dificilmente você vai tomar conhecimento de que a diretoria está cobrando de forma mais veemente, de forma profissional, os seus jogadores. Esse paternalismo é um gravíssimo problema desse Flamengo. Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, ou você viu passando aí o QR Code na sua tela, você terá acesso a essas estatísticas que eu passei para você durante esse vídeo e muito mais. Ok? Faça o download. Link na descrição do vídeo, QR Code, passou já pela sua tela, você já viu. Quero destacar também que teremos live nessa quarta-feira, depois do Flamengo e Alcas para a Libertadores, jogo 9h30 da noite, lá pelas 11h40, 11h45 estaremos chegando aqui para bater um papo sobre essa partida que definirá aí a classificação do Flamengo, primeiro ou segundo, deve ser segundo, o Racing deve ser primeiro, que enfrenta o Ñublense lá em Buenos Aires, deve vencer, e com isso o Flamengo deve passar em segundo na sua chave, se tudo correr dentro da esperada normalidade. E além da live, quero destacar também os links aqui na descrição para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o meu blog no UOL Esporte. Você já viu passando inclusive aqui durante esse vídeo o blog do Mauro César no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. E também, claro, o Uso 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas e muito mais. É isso, valeu, saudações!